Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, por mais esta rica e feliz oportunidade neste fim de dia, mais um dia maravilhoso nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, enfrentando os nossos dias, as nossas dificuldades, angústias, tristezas, agonias e desesperos. Muitas vezes os desequilíbrios da nossa jornada. Então que Deus os abençoe desse lado, que a sua misericórdia divina nos possa alcançar neste instante. Vamos todos nós nos abrir neste momento, abrir as nossas mentes, os nossos corações e deixar entrar o poder de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre e de Maria, dos nossos mentores, e deixar entrar e fazer alguma coisa de útil nas nossas vidas, nas nossas jornadas, nas nossas caminhadas, para que possamos realmente absorver todas essas sintonias crísticas desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. E desta vez para falarmos falar com espíritos e os tipos de espíritos, não é? Entre outros temas que eu hoje trago aqui, possivelmente em 2 vídeos um pouco curtos para não ser muito pesados, do qual peço também desde já que se inscrevam na página aqui do YouTube, ativem as notificações, ativem o sininho para poderem receber os vídeos que saem. E deixem a vossa comparticipação, o vosso like. Então, falar com espíritos e os tipos de espíritos. Ora bem, os espíritos de luz, que são os espíritos que querem o nosso bem, o bem do ser físico, vão falar com cada um desse lado para nos ajudar, única e exclusivamente. Seja para dar algum aviso sobre algo bom ou algo ruim que está por vir, seja inclusivamente para dar instruções de como agir e evitar problemas futuros. Em nenhum momento ele irá falar diretamente com cada um de nós. Desse lado, a mensagem é recebida, é uma conexão espiritual que irá trazer algum propósito para as nossas vidas, para a sua vida. Falar com espíritos através de um médium, apesar de ser algo que pode ser despertado em qualquer pessoa, a mediunidade pode não ser tão fácil de se conseguir alcançar. É uma realidade, mas se é algo que é do seu interesse, que sente que não consegue se conectar com o outro mundo, o mundo etérico, o mundo espiritual, então entra aqui um médium. Sempre pode ajudar qualquer pessoa neste planeta. Desta forma, procurar um médium sensitivo e descobrir com ele sobre o significado de ouvir, por exemplo, os espíritos e como o podem ajudar, pode ser ideal para o despertar essa vontade. Além disso, consultar um médium pode ser o que falta para o ajudar a decifrar alguns sonhos, sensações e eventos estranhos que podem estar acontecendo com cada um de vós desse lado. Pode ainda os ajudar nos próximos passos para o futuro. Os médiuns podem explicar determinado mal-estar como apenas uma coincidência ou uma influência de um espírito menos bom, ruim. Nós, médiuns, que somos ainda capazes de ajudá-lo, ajudar esse irmãozinho
a ver, por exemplo, em um sonho a sua resposta para um aviso espiritual de algo que ainda poderá não ter acontecido, por exemplo, e que você não veria dessa forma. Pense nisso e investigue ou instigue a sua mediunidade para falar com espíritos. E, afinal, o que sente um médium de incorporação? São tantas coisas, não é? São tantas coisas, tantas sensações, não é? Com certeza que sim. A incorporação é algo que alimenta o imaginário de muitas pessoas. Muito se pensa, muito se fala, muito se escreve sobre isso, mas será que existe reações únicas à incorporação? O médium com certeza que sente os efeitos no corpo físico. Poderei inclusivamente citar alguns, não é? Alguns resultados da experiência que deixo como resposta e questionamentos sobre os sintomas de uma incorporação. Deixo aqui neste vídeo, enfim, mas afinal, o que é um médium? Antes de falarmos, inclusive, dos efeitos que o médium sente ao incorporar qualquer entidade, é importante deixar claro aos que me escutam o que é um médium. Um médium é todo aquele que consegue se comunicar com o mundo espiritual, com o mundo etérico, com o mundo dos espíritos. Consegue estabelecer uma conexão entre o plano físico e o plano dos espíritos, ou seja, o mundo espiritual, o mundo etérico. Existem diversas formas diferentes de estabelecer essa conexão em que o médium funciona como uma ponte, um condutor de energias, trazendo inclusive mensagens do plano espiritual de um familiar, de um amigo, de um irmão, de um parente, enfim, todos nós possuímos, porque não é exclusividade de ninguém, é de todos. Todos nós possuímos o dom da mediunidade, mas alguns possuem a mediunidade aumentada, explorada, com uma sensibilidade aflorada para o contato com o mundo espiritual. O médium, como neste momento nós chamamos o nosso plexo solar, a nossa barriga, fico com a minha barriga dura, vós ficam com a vossa barriga dura, é um sinal, é um sintoma, é uma condição. Então o médium consegue normalmente ver, ouvir ou sentir a presença de espíritos no ambiente deles. Conseguem também transmitir as mensagens que esse espírito presente diz, porque nós médiuns, emprestamos o nosso corpo ao espírito para que ele possa se comunicar com o plano dos vivos. Atenção, antes de começar, lembro que a incorporação é um processo único, como eu sempre digo. Aqui não importa os anos, cada processo, cada vez é única. Cada médium possui o seu método, cada médium possui a sua vivência, dependendo das energias que ele sente no ambiente do espírito, do seu estado emocional. Então peço aos que me escutam,
que não encarem as descrições como verdades inquestionáveis, porque são apenas exemplos dos sintomas de incorporação e das sensações e sentimentos mais comuns que nós, médiuns, temos ao incorporar. Primeiro, a troca de energia, não é? Porque trata-se de uma troca de energia. Todo ser humano, ao se comunicar, troca a sua energia com outro ser. Então é natural que um médium possa ser mais sensível, que consiga perceber com mais facilidade, porque ele troca e absorve energias durante uma incorporação. Essa energia pode ser positiva ou negativa, mais forte ou mais fraca, porque o médium costuma sentir essa troca de energia, nós sentimos no nosso corpo físico ou espiritual. Alguns médiuns, inclusive, sentem os efeitos da troca energética por dias e dias após a incorporação. E temos sinais como, por exemplo, tremores. Alguns médiuns, alguns segundos antes de incorporarem um espírito, é comum que o médium sinta alguns tremores em seu corpo físico, porque eles são tão comuns quando o médium se propõe a se tornar um canal de transmissão de mensagens para o plano espiritual. Os médiuns também podem apresentar solavancos. Solavancos é na entrada, ou seja, no início, quando nós recebemos aquele espírito no nosso corpo físico. E o que se gera na entrada desse espírito poderá gerar também na saída do espírito no nosso corpo físico, apesar desse efeito não estar presente em todas as incorporações, graças a Deus, não é? Temos também, que é muito natural, bocejos. Os bocejos são dos sintomas mais comuns de troca energéticas que muitas vezes se fazem presentes. Pessoas sensitivas costumam relatar o bocejo quando entram em contato com alguém ou algum lugar, isto é, quando realizam uma troca energética involuntária. Temos outros sinais, boca seca, temos, por exemplo, arrepios, não é? Arrepios, por exemplo, todos vós já entraram em um local qualquer dos nossos dias, da nossa vida, comprar algo e sentiram, por exemplo, um arrepio inexplicável. Esse também poderá ser um sinal de uma troca de energia com o mundo espiritual. E aqui não precisa ser médium, mas vamos se referir ao médium. E o médium, na incorporação, costuma sentir um ou mais arrepios resultantes dessa troca, da força da energia, porque temos também as alterações da temperatura do nosso corpo humano, que são outras sensações comuns que nós sabemos, e bem, é a troca de temperatura. Alguns sentem frio, um frio súbito, outros sentem a temperatura do corpo subir muito, muito, muito depressa. Isso acontece pela alteração da pressão arterial resultante da incorporação, porque poderá ser um espírito com alguma capacitação forte e, enfim, porque nós não sabemos o que vem lá. Depois também poderemos ter formigamento, que é muito normal. Como agora, tenho aqui as minhas mãos formigando, que é o mais comum em mim. Os
chakra coronário, a cabeça, as mãos, apesar de nem todo o médium sentir esse efeito. Ele era relatado que a dormência nas pernas, pés ou mãos, que pode acontecer durante a incorporação. Em alguns médiuns, esse efeito é tão forte que o corpo todo fica dormente. Depois temos os efeitos, com certeza, desagradáveis, apesar de serem menos frequentes, não é? Alguns médiuns sentem durante a incorporação sensações desagradáveis como pressão no peito, tremores fortes, sensações de vômito e até a perda de consciência. Essas sensações variam muito e são mais comuns em médiuns inexperientes que têm o tal medo da mediunidade, têm o tal medo da incorporação, ou então têm o medo de entrar em contato com os espíritos de energia pesada, carregada. Desta forma, o médium pode demonstrar atitudes e comportamentos que não são seus quando incorporado. É bem verdade, isso é bem verdade, porque, inclusive, quando a incorporação é permitida pelo médium, ele passa a ter gestos que não são nossos, são involuntários, que não me são habituais, não vos são habituais. Vós desse lado passam a agir sobre a orientação e sugestão do seu guia espiritual, do mentor espiritual ou do espírito presente no momento. Por exemplo, todos sabemos, os espíritos indígenas, não é? Incorporam de maneira forte, uma coisa puxante, com uma grande vibração e de um modo até forte, algumas vezes se ajoelhando, batendo no peito. Já os nossos queridos e abnegados pretos velhos, a incorporação do preto velho é mais suave, sabe tão bem, ficamos tão bem, inclusive nós, médios, nos curvamos porque a incorporação do preto velho é mais suave, inclusive como um senhor sábio, já cansado. Se for, por exemplo, o espírito de uma criança, faz com que o médium demonstre, inclusive, atitudes infantis. E por aí vai, não é? O médium já deve estar psicologicamente preparado para receber e se comportar conforme o tipo da entidade. Tem outro questionamento. Quando um médium vai receber um espírito, o nosso corpo chacoalha todo por inteiro. Será que isso é realidade? Pois é, isso é bem verdade. Mas isso, meus irmãos, minhas irmãs, isso na realidade nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Quando um médium chacoalha assim muito na incorporação de um espírito, normalmente é um sinal, é um fator de que ele, o médium, está com medo desse processo. E esse medo que o médium tem causa um mal-estar que faz com que o corpo chacoalhe. Porque para realizar uma incorporação é preciso uma boa educação mediúnica, um bem à vontade e sem medos, para que o médium, na realidade, saiba o que vai acontecer. Então, nada melhor, tenhamos confiança e segurança para que a recepção seja calma e tranquila.
E com o tempo, com a habituação, a continuação, esse mal-estar tende a passar. O que quer dizer que cada médio vai evoluindo e o movimento do corpo na incorporação torna-se mínimo e inclusivamente controlado, não é? Que maravilha! Porque a pessoa também não se lembra de nada depois da incorporação. Também será realidade? Pois é. Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Mas muitas vezes acontece. Porque no momento da desincorporação, o corpo sofre, vamos dizer assim, sofre um choque espiritual que faz com que toda a memória da incorporação é como um computador, seja deletado. Tudo o que o guia, o mentor espiritual ou outro espírito falou ou fez, não irá ser lembrado pelo médium, o que confirma o estado de semiconsciência. Então, semiconsciência dele, que sabe que algo aconteceu, mas não sabe o que aconteceu. Então, a incorporação é algo perigoso e bom. Toda a incorporação exige uma preparação e um conhecimento prévio. Apesar de não poder ser considerado como perigoso, é algo complexo. É fundamental seguir a preparação sugerida pelos mentores e ter uma consciência e a proteção necessária. Fazer uma incorporação sem o acompanhamento e a educação mediúnica necessária pode se tornar inclusivamente arriscado, pois pode permitir a vinda de espíritos zombeteiros, brincalhões, que não estão nada interessados em evoluir espiritualmente, somente assustar ou brincar com o ser encarnado. Outros vêm trazer mensagens trocadas, sinal da sua pouca pureza ou nenhuma. Outros vêm procurar a luz, ou seja, a sua evolução. Enfim, temos de todos os tipos de espíritos que necessitam do médium para a sua evolução. E aqui a mediunidade é um dom divino que todos nós temos, em diferentes graus de desenvolvimento, mas nem todos aplicam a sua mediunidade com a incorporação, não é? É, com certeza. Há muitas outras formas de atuar na sua mediunidade. Alguns ouvem, outros veem, outros têm intuição, outros têm sonhos premonitórios, alguns curam, outros oram, enfim, há uma infinidade de trabalhos possíveis e cada um deles foi oferecido como dom a uma alma, a um espírito que pudesse dar conta do mesmo recado. Ninguém tem uma mediunidade que não pode controlar. E aqui temos, inclusivamente, a nossa espiritualidade, não é? A nossa espiritualidade. A espiritualidade é um conceito amplo, com muitas perspectivas. Em geral, inclui um senso de conexão com algo maior que nós mesmos e, geralmente, envolve uma busca por significado na vida. É uma experiência humana universal. As pessoas podem descrevê-la como sagrada, transcendente ou simplesmente como um profundo senso de vitalidade e interconexão. Alguns podem achar que a sua vida espiritual está interligada à associação com uma igreja, um templo, uma mesquita
ou uma sinagoga, ou um outro local de culto, outros podem orar ou encontrar conforto em um relacionamento pessoal com Deus ou em um poder superior. Outros ainda buscam um significado através das suas conexões com a natureza ou a arte, com o seu senso de propósito. A sua definição pessoal da espiritualidade pode mudar ao longo da sua vida, adaptando-se às suas próprias experiências e relacionamentos. Porque, afinal, para terminar este vídeo, que eu já vou falar mais ainda, desejando a todos uma linda e abençoada noite, que Jesus divino e amado Mestre a todos ilumine e abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por esta oportunidade.